Vamos dar continuidade àquela nossa série poderosa, falando do poder de Deus através de uma jornada, e eu quero te convidar para um grande desafio. Me promete algo, ok? Antes de iniciar, eu quero te fazer esse desafio, ok? Se Deus falar com você através dessa mensagem, e eu sei que Ele vai falar poderosamente, você vai compartilhar essa mensagem aí com pelo menos 5 pessoas para que elas possam sentir o impacto do poder da palavra de Deus sobre a vida delas. Nós estamos em uma série de mensagens, e agora para onde eu vou? E hoje eu quero falar sobre os 3 passos para o propósito máximo da vida. É um título muito desafiador e eu sei que a nossa caminhada, a nossa jornada tem sido esse desafio constante. E eu vou utilizar aqui o texto bíblico, o código divino, como eu gosto de falar, das Escrituras, lá em Gálatas, do capítulo 4, do versículo 29 até o versículo 31, e diz o seguinte: naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora, mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Eu quero utilizar uma ilustração, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas 4, 24. E isso é usado aqui como uma ilustração. Ele pega esse contexto bíblico de uma passagem sobre a história de Abraão para fazer uma ilustração. E ele utiliza, o apóstolo Paulo, ele utiliza no livro de Gálatas, nesse capítulo 4, ele utiliza um dualismo de palavras. Escravo, filho, herdeiro, escravo, livre, escravo, tutores, curadores. Isso me lembra, na nossa caminhada, as escolhas que nós sempre vamos decidir no romper das nossas vidas. E como o apóstolo Paulo está falando aqui justamente sobre o patriarca Abraão, eu quero me aprofundar nas Escrituras com você para decifrar esses códigos divinos que estão escondidos e ativar na sua vida, na sua estrada, que Deus está construindo de forma poderosa o seu interior. Alguém que vai mudar não somente a história da própria vida, mas vai transformar o mundo ao seu redor. Eu peguei Gênesis 12, versículo de número 1, para decifrar esses códigos divinos. E se você ouvir alguém falando, aquela versão bíblica é a mais próxima do original, você pode ter certeza que essa pessoa não sabe nada do que ela está falando. É isso mesmo. Então, vamos para o texto que diz lá no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo de número 1. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Eu amplifiquei para você entender melhor o texto, justamente daquilo que Deus está dizendo para Abraão. E eu tentei amplificar para você entender melhor dentro da nossa realidade dos nossos dias. Deus está dizendo para Abraão o seguinte: sai do seu país, sai da sua região, da sua terra de conforto, do meio da sua família, sai da sua casa e vai para um lugar que eu vou mostrar. Isso é muito forte quando você recebe um direcionamento de Deus que vai te tirar de uma zona de conforto. E a influência do mundo ocidental dos dias atuais, ou também do mundo oriental, nasce justamente de quem ouviu a voz de Deus e seguiu adiante. Entenda que a voz de Deus, quando ela soa nos nossos ouvidos, é justamente para dar uma direção que vai mudar a história não somente das nossas vidas, mas de tudo ao nosso redor.
E Deus, quando fala Abraão, a gente entende que Abraão é o primeiro judeu, é o patriarca Abraão, né? Primeiro era conhecido como Abraão, posteriormente Abraão. E isso é relevante porque uma atitude de Abraão, ela muda toda a história do mundo que nós conhecemos hoje. E isso é muito influenciador. É um engano quando eu vejo alguns comentários, quando dizem, Abraão, né? Na época, Abraão ouviu a voz de Deus em Ur dos Caldeus. Não, ele ouviu em Harã, após a morte do seu pai. Abraão recebe um direcionamento de Deus numa expressão que eu amo falar, Lech Lecha. Vai por ti mesmo, vai por você mesmo. E essa expressão, ela tem uma importância tão grande dentro da cultura judaica, dentro do falar para os judeus, e acaba, no nosso idioma, acaba passando muito desapercebido, e isso nós damos o nome de abismo literário. Mas eu quero fugir desse abismo literário e trazer essa expressão para dentro dos nossos corações. Vai por ti mesmo, vai por você mesmo, vai na força do seu braço, naquilo que você está realizando. E o que me chama a atenção é que Deus sempre chama quem está em movimento, quem está na sua jornada. E eu quero resumir o versículo e fixar essa mensagem na sua mente, no seu entendimento, para que isso fique gravado na sua vida. Caminhe em direção ao propósito máximo da vida. Guarde essa expressão hoje que eu estou falando para o fundo do seu coração. Ela vai te acompanhar todos os dias da sua vida. Caminhe ao propósito máximo da sua vida. As perguntas que você precisa fazer são perguntas que são desafiadoras, né? E elas vão lá no seu íntimo e mexem com o seu interior. E perguntas como, onde a minha vida faz sentido? Talvez você tenha feito essas perguntas já há anos, décadas. Onde eu tenho a direção para onde eu estou seguindo? O que precisa fazer para a minha vida ter sentido? Será que eu tenho vivido a minha vida ao propósito máximo? São perguntas que elas vão acompanhar a nossa jornada, a nossa caminhada, e nós precisamos entender o texto como uma ativação. Esse texto que eu acabei de ler em Gênesis 12:1 é um texto de ativação profética para a sua vida, para que você vai enxergar uma sacada. Vai em direção a você mesmo. É isso que está dizendo. Vai em direção a você mesmo. O texto está projetando você para o autoconhecimento, para você extrair o seu potencial e direcionar para onde você está indo. Às vezes nós queremos sempre olhar o mundo exterior, mas olhe para dentro de você. Tem um autoconhecimento. A estrada da nossa jornada, da nossa caminhada, ela é cíclica. Ela acontece em ciclos. E quando você está no deserto, você precisa ter a consciência que deserto não é lugar de conhecer pessoas, é lugar de autoconhecimento, é lugar onde você vai se aprofundando, conhecendo você melhor, conhecer você mesmo e sabendo quem é você. E aí eu posso até deixar essa pergunta para você, você falando para você, quem é o Fábio? Quem é o Marcos? Quem é a Sula? Quem é o Vinícius? Essa é a oportunidade de conhecer o seu potencial, saber de onde você está partindo e para onde você está indo. Tem pessoas que não saem do deserto. Por que elas não saem do deserto? Porque elas não entendem os ciclos que eles passam. E às vezes as pessoas se prendem justamente em um ciclo, e nesse ciclo elas passam reclamando demais, reclamando da vida, julgando pessoas, stalkeando a vida dos outros, tentando modelar a sua própria vida em outras pessoas. Aparece às vezes pessoas na live de oração e o interessante é que elas aparecem pedindo oração, mas elas não têm coragem de expor o pedido de oração delas. Elas não têm coragem de expor a realidade. Elas ficam maquiando. Como você quer viver uma vida plena se você não é transparente com você mesmo? Até quando
vai continuar vivendo um personagem, uma maquiagem. Eu estou sendo bem sincero, eu estou aqui juntinho com você, falando algo pro fundo do seu coração, para que você viva uma realidade. Eu conheço uma pessoa que vive em cursos, treinamento de autoajuda e vive de frases de efeitos, né? Não que ela viva, mas que ela acha interessante o que o cara da hora falou, né? E trazendo para a realidade é uma vida fake, vida de mentira, não é uma vida real. Ela maqueia situações e tem dificuldade de trazer para a realidade. Então você precisa ser honesto com você mesmo. Quando você é honesto com você mesmo, você não traz os mesmos truques para a vida cristã, os truques que quando você usava, quando você era mundano. Não dá para ser infantil, espernear, esperando algo transformador vai acontecer. Não, vai acontecer quando você mudar algumas atitudes infantis. Tem hora que você tem que dizer para os caras de mais idade para ele virar homem, né? Isso pode soar até forte, mas quando eu falo virar homem, é um homem de atitude, ou virar uma mulher de verdade, porque às vezes parece uma menina, adolescente querendo resultado de adulto. Continua brincando de Barbie, mas quer ter resultado de uma pessoa adulta. Entenda isso de uma maneira que você receba no seu coração. Aqui não é como as pessoas te veem, não, querido. Não é como você aparenta nas redes sociais. Aquelas fotos lindas, maquiadas, né? Aqueles biquinhos que faz, né? Para tirar foto. Não é das viagens que você posta para o exterior, para outros estados. Não. Aqui é questão de autoconhecimento, você conhecer a você mesmo, quando você conhece a sua raiz, né? Quando você conhece você profundamente, você vai no seu interior e abre o coração. Eu sinto a presença de Deus aqui. Você abre o coração para Deus agir nas suas estruturas. E é disso que eu estou falando. Aí eu vou fazer para você um upload, para você fazer o seu download, baixar aí na sua nuvem mental do título dessa mensagem, né? Que são os 3 passos para o propósito máximo da vida. Olha o caminho da desconstrução para a construção na expectativa de Deus. E esse caminho de desconstrução, ele é um caminho decrescente. As pessoas normalmente elas querem crescer, mas o caminho da desconstrução para construir algo novo, ele é decrescente. Quando Deus fala com Abraão, ele fala: deixa a sua terra, ó o tamanho da estrutura, né? Deixa o seu país, deixa as suas bases. Segundo ponto, deixa a sua parentela, a sua família, né? Que às vezes você corre para ela. Terceiro ponto, deixa a sua casa. E se você perceber, essa desconstrução que Deus direciona a Abraão, ela é intencional, porque aqui vai existir a necessidade de rompimento. Tem lugares que você vai, que é você e Deus. E no primeiro ponto, quando eu falei, deixa a sua terra, né? Deixa a sua terra, quando você deixa a sua terra, a sua cidade, o seu estado, o seu país, ou até mesmo você deixa o seu continente, né? Você deixa a sua cultura. Você não pode levar para uma outra cultura, para onde você está indo, a cultura do seu país. Um grande exemplo disso que eu percebi aqui nos Estados Unidos, aqui acontece muito disso, né? Quando eu morei em New Jersey, eu percebi que quando os hispanos eles começavam a povoar uma localidade, o americano ele saía dali. Porque os hispanos queriam trazer a cultura dele para aquele lugar, quer viver como no país dele, né? O que acontece como resultado, ele não consegue romper por causa dos costumes. Ele não tem uma vida plena naquele país que é uma outra cultura. Então, ele não consegue fazer uma adaptação. O segundo ponto é quando Deus diz para Abraão, larga a sua família, larga a sua parentela. Não pode levar você não pode levar um parente para onde Deus tem um projeto para você. E às vezes isso é muito forte, porque tem pessoas que não conseguem desprender, tá com o umbigo fincado. O que é para você? Então, deixar sua parentela talvez seja um grande martírio. Mas, na verdade, para quem quer experimentar algo novo, você tem que romper. E eu me lembro aqui, quando Deus diz isso, Abraão tem dificuldade de entender isso. Por isso que ele leva Ló.
E eu me lembro de pessoas que vivem levando pai, leva mãe, leva sogro, leva sogra, leva irmão, leva irmã. Tudo isso ele carrega no pacote e leva para a caminhada. Leva porque pessoas cravaram o umbigo em você. Ou você cravou o umbigo na casa do seu pai, mesmo depois de casado. E a vida não rompe. Para perceber, são detalhes que são importantes. O processo natural da vida é você cortar o cordão umbilical. Isso faz parte. E terceiro ponto, olha esse terceiro ponto. Deixa a sua própria casa. Você não pode levar. Às vezes, até bens você não pode levar para uma outra localidade. Eu me lembro quando eu e a Sula, nós decidimos vir para os Estados Unidos e ela disse para mim, ó, vamos vender o que nós temos, vamos levar o dinheiro. E Deus falou no meu coração. Irmão, foi duro, mas foi realidade. E é melhor você obedecer do que sacrificar. Quando Deus falou, Deus falou assim, o que você tem aqui não serve para onde eu estou te levando. E aí, meu irmão, você tem que se desprender. Eu abençoei outras vidas com tudo que eu tinha. Eu me desprendi para viver algo novo. Entenda isso. As escrituras, elas vão esclarecer códigos divinos que vão ser revelados dentro do teu coração. Entenda, a Bíblia é uma história de imigrante. Para perceber. Uma história de imigrante, começando com Abraão, que vai para uma outra terra. Israel sempre esteve se movimentando entre outras nações desde a sua origem, seja para o Egito, seja para o exílio babilônico, seja para o exílio assírio. Em séculos posteriores para as outras nações, Deus espalhou os judeus ao redor da terra, até se estabelecer no último século como Estado. Então, para você pensar, para pensar, olha para a sua vida e faça uma revisão da sua história. Onde eu preciso me ajustar? Onde eu tentei pegar alguns atalhos? E aí você vai perceber que rupturas nas nossas vidas, elas vão ser transformadoras. Olhe com um olhar de análise, se for preciso, anota algumas coisas que você precisa mudar, aonde faltou uma postura sua, aonde faltou uma renúncia, aonde você precisou romper e você ficou com medo, onde você negociou quando não era para negociar. Mudança não é que você vai esquecer o que você construiu, você não vai virar as costas para quem te ajudou. Não desconsidere quem fez você chegar aonde você chegou. Deus nunca disse para Abraão, desonra os seus pais, desonra as pessoas que te ajudaram. Não, eu não estou falando disso. Eu tô falando para você ter uma postura de consciência, não é ter amnésia de momentos que foram importantes. Não é ter amnésia. É impossível você esquecer o seu passado, porque ele conta justamente a sua história. E a sua história, é claro, a sua história é relevante. Mas houve um momento na sua vida que aconteceu uma ruptura, que estancou. Pum! Lerrar. Vá por você mesmo, vá por ti mesmo. E aqui não dá para contar para Deus algumas limitações. Mas na igreja que eu era assim. A minha família era assim. Não. Eu só estudei até. Não tem isso diante de Deus. Vá por você mesmo. Vá na força que você tem para conquistar através da fé. Não é para esquecer a sua história, mas para você começar a ter uma jornada de construção de maturidade. Se você não consegue alinhar a sua vida através da fé, você vai viver patinando. Você não precisa esperar os homens reconhecer a sua postura. Não! Você alinha o seu pensamento através de quem você é em Deus, através da fé. E aí, isso parte através da convicção que você tem no seu coração. Eu tenho convicção do meu chamado. Eu tenho convicção de quem eu sou em Deus. E se você está em Cristo, você precisa ter essa convicção. E o que é convicção? É ter certeza. É ter certeza que através de Cristo Jesus você rompeu os limites para viver a plenitude.
viver em direção ao propósito máximo. Isso é muito libertador, é libertador e poderoso para essa nova temporada da sua vida com Deus, no seu relacionamento com Deus. Agora, o mais ousado aqui é para onde? Para onde? Para onde? Eu não sei para onde. Olha que interessante a voz que Abraão ouve. Não disse para onde ele vai. Deus disse que ele tinha que largar. Entenda, Deus está dizendo hoje aqui o que você precisa largar. Entenda que são etapas que liberam etapas. É como se você recebesse chaves. Chaves que vão abrir portas. E atrás daquelas portas existem outras portas que você vai receber mais chaves para abrir outras portas. É muito interessante uma jornada com Deus. Deus é objetivo no que você tem que deixar para trás, mas não é objetivo no que você vai experimentar na frente. E aqui eu quero fazer uma abordagem de 2 pontos de vista para você discernir que você precisa escolher para ter um olhar diferenciado e onde a maioria das pessoas travam a sua própria história. É isso mesmo. Eu quero abordar aqui 2 pontos de vistas para que você possa ter o discernimento para seguir a sua história adiante e não travar. E o primeiro ponto é: você quer saber sempre o seu futuro sem se desprender do passado, né? É por isso que você gosta de uma palavra profética, né? Quer saber o seu futuro, mas não quer desapegar. Presta atenção para chegar no segundo ponto. A medida do que eu deixo é a medida do que eu vejo. Deixei aqui, então tem algo me esperando mais na frente. Essa é a medida do que eu deixo e a medida do que eu vejo. Eu começo a romper os limites da visão, porque a minha jornada é de fé. Por que muitos estão em trevas? Porque o passado está atrás sempre dessa pessoa. O passado fica atrás. E aí, vai carregando. O teu ontem, o teu velho homem, sempre está muito próximo, sempre está por aqui, E aí, você vive nas suas costas trevas e não consegue enxergar mais à frente. O segundo ponto é você precisar ativar a sua fé para desbravar o futuro. Quanto mais eu consigo romper com o meu passado, mais eu enxergo. E eu vou alargando o meu futuro. Agora você entende por que Abraão é o pai da fé? É muito forte. É uma jornada de construção. Não foi naquela jornada que Deus chamou Abraão o pai da fé. É mais à frente. Porque a história dele reverberou. Entenda, quando você faz ruptura com o teu passado em Cristo Jesus, existe o começo de uma nova vida, mas a santificação é um processo diário. E nesse processo, você pode ter a maior de todas as convicções. E pode acontecer o que acontecer. As pessoas no meio do caminho, elas sempre vão te deixar. Isso faz parte do processo. Faz parte do processo de desprendimento. Entenda, nós não vamos levar aqui para o lado emocional. Seja maduro o suficiente para entender que essas rupturas, elas são importantes. Quem fala com você é alguém que deixou pai e mãe, ok? Não é que abandonou, eu deixei. É alguém que já mudou de cidade, é alguém que já mudou de estado. Quem fala aqui para você é alguém que já mudou de país, é alguém que já mudou de continente. E essas rupturas que nós fazemos na jornada da vida, ela acaba nos capacitando, vão nos treinando e preparando para um futuro. Você já parou para perceber que você passa muito tempo dando ouvidos para quem não te ouve mais? Porque você não fez ruptura para seguir a sua frente, a sua jornada. Seja maduro para você entender. Eu preciso estar em lugares, alguns lugares que eu vou precisar estar, eu preciso ser celebrado. E eu não vou perder meu tempo para convencer ninguém, convencer pessoas para me ouvir. Eu preciso abrir a minha boca e pessoas, elas vão me ouvir. E eu não estou falando de vaidade, mas é a convicção do que Deus me deu.
É a solução para a vida de muita gente. Porque você vai ficar brigando com pessoas que não te respeitam. Para pensar. É uma energia que você não tem necessidade nenhuma de desperdiçar. E às vezes fica lutando, tentando, não, eu preciso explicar. Ei, não vai mudar nada. Ficar tentando explicar para quem não te respeita. Fica municiando o inimigo com bate-boca. Entenda isso. O inimigo, ele não quer uma explicação, ele quer a sua derrota. Quem muito vai se explicar vai acabar se complicando. Sabe por que você fica dando muita explicação? Porque você está inseguro. E o que tem que fazer diferença na sua vida é justamente a convicção do que Deus está falando para você. Eu creio no que Deus falou para mim. E isso me dá direcionamento. Não espere ninguém acreditar naquilo que Deus tem para você. É você que precisa ter clareza. É claro que Ele nunca falou para onde você vai, porque para onde você está indo é onde você está construindo. E Deus só está te colocando alicerces da palavra, para que você continue firme na convicção que não é fácil a tua jornada. Mas é muito difícil. É difícil para você, assim como é difícil para mim. Não tem docinho na boca, querido. É jornada de construção e às vezes é muito amargo. Se você perceber o texto bíblico, quando você olha para um texto bíblico, uma vírgula, uma percepção, vai fazer toda a diferença. Porque para onde você está indo é dinâmico, é intencional. Não tem como você dar muita satisfação, porque a sua jornada, a sua estrada, ela tem que ser importante para você. Deus já te mostrou que o que vai te ficar para trás, ok? Vai ser linkado no teu futuro, onde você vai ativar em Deus. A ruptura, ela precisa ficar bem clara dentro do seu coração. Você não pode mudar, você não pode ter um pensamento de retorno no meio do caminho. Seja claro, seja objetivo, seja fiel à visão que Deus colocou no seu coração. Ao seu redor, muitas circunstâncias vão mudar, mas a visão que você tem, ela tem que permanecer. E se der errado eu volto? Não, você não vai voltar. Não tem passagem de volta, você só comprou a passagem de ida. Não, eu lembro que a passagem foi só de ida. Pensamento de ruptura, não olhe para trás. Direção para aquilo que você está deixando. Expectativa para o que está vindo. Porque a estrada é uma estrada de fé. Meu irmão, é muito poderoso isso. Tem gente que não se desapega, não se desapega nem do quadro que fica grudado na parede da bisavó. Pelo amor de Deus, fica ali na sala décadas, centenas de anos. Não, mas é a história da minha família. Meu irmão, construa uma história que deixa um legado dentro de outras pessoas. Desapega. Quando você desapega, vai trazer transformação para a sua história, a história da sua vida. Mas no tempo do meu avô, no tempo do meu pai, era assim. Aí você pega o que era do tempo do seu avô, do seu pai, e ensina errado, passando informação errada para outras pessoas. Rompe com esses ensinos que trava a sua vida e você ainda passa para frente. Entenda o trajeto que Abraão fez. Ele faz o caminho inverso do povo de Israel quando retorna do Egito para conquistar a terra prometida. Ele faz o caminho inverso. Entenda, Deus já tinha visto essa história já no futuro. Mas como assim? É porque Deus é atemporal. Ele é fora do tempo, é a dimensão da eternidade. Está fora da dimensão que você... não, Deus já sabe o resultado. O caminho que Abraão fez, Israel, séculos mais na frente, ele voltaria pelo mesmo caminho. Isso. Fica como exemplo. Exemplo bom para você ouvir e ver. Olha o que significa a fé. A fé vem pelo ouvir. E o ver vem pela prática da fé. Ouvir, entender, tomar atitude está relacionado à evidência. Se eu não ouço corretamente, eu não vejo o que eu preciso. Porque algumas promessas, elas acabam ficando travadas. Você não consegue tocar, né?
Por que você não consegue? Eu não consegui ir por mim mesmo. Por que não consegue? Porque carregou às vezes a sua família, carregou pecadinho, carregou um monte de tralha, levou aquele peso, aquela carga nas costas, aí diz assim, Senhor, eis-me aqui. Sua caminhada vai ser curta, não vai suportar. Tem que dar apoio a muita gente que você carregou ao seu redor. O peso está pesado. Você escolheu carregar com você o peso. Para onde Deus está te levando, meu irmão? Presta atenção. Você precisa ir sozinho. É uma construção pessoal de Deus dentro de você, e essa palavra vai ampliar a sua visão. O que você está recebendo é uma visão ampla e não para um momento, mas a sua caminhada, ela tem a necessidade de ser marcada por sinais. Olha essa caminhada com Deus. Ela não tem fim. Não tem pegadas. Porque não tem como voltar. Por isso que não tem pegada. Não tem como voltar, não tem pegada. Senão você olha o rastro e quer voltar para trás. Meu mundinho fechado. Não vai existir mais mundinho fechado. Mas algo para ser amplo na história da sua vida, para que o reino de Deus possa crescer em você, através de você, para outras pessoas, você vai transbordar. E para finalizar essa mensagem, nessa fala de 3 etapas, nessa conversa de Deus, Abraão, de você e Deus. Primeira etapa, deixar para ver. Segunda etapa, ver para enxergar. Terceira etapa, conquistar para entregar. É muito forte, né? Deixar para ver. Onde eu me desprendo, onde eu estou deixando, eu enxergo possibilidades futuras. Deixei aqui. Uau! Deus vai fazer algo novo. Possibilidades futuras. Ver para enxergar. Enxergo para seguir adiante. Mas se eu não enxerguei, eu não vou ver. E se eu não vejo, eu não conquisto. Terceiro ponto, conquistar para entregar. É isso aí, conquistar para entregar. Se eu não conquisto, eu não tenho nada para entregar. Então, se você conquistou, é porque você entregou algo diante de Deus. Deus nunca vai pedir para você algo que Ele não tenha te dado. É porque está nas suas mãos e você tem para dar. Quando Deus te pede algo, é porque você chegou nessa etapa. O interessante, deixa eu ser bem sincero com você, tem gente que tem medo até de dar, tem medo de colocar uma oferta diante do altar de Deus. Eu não estou falando de oferta, dinheiro, não, eu estou falando de se desprender, né? Porque tem pessoas que dão com o maior prazer, e elas dão porque estão com o coração desprendido. Tem pessoas que não querem dar porque elas têm medo até daquilo que Deus vai fazer mais na frente, o coração delas querer se desprender. É uma visão tão medíocre que ela não quer largar, ela tem dor para entregar. E eu quero ter muito para poder dar a muitas pessoas, dar a pessoas necessidades, fazer com que o reino de Deus possa se estender. Entenda que essa caminhada, ela vai me desafiar a me desapegar para construir sempre algo novo. Essa caminhada de construção é algo que Deus tem preparado para mim e para você. E eu quero encerrar aqui. Eu vou trazer uma resposta desde lá do começo. Eu quero trazer resposta, uma luz para uma pergunta que você nunca conseguiu resposta. Você passou anos atrás dessa resposta, até décadas, correndo atrás dela. Você lembra da pergunta, né? A pergunta é: qual o propósito de Deus para a minha vida? Quantas vezes você fez essa pergunta? E a resposta é: caminhe em direção ao propósito máximo da vida. Qual é o propósito máximo da vida? Servir ao Criador. Essa é a resposta que você precisava para a história da sua vida. E ela vai fazer todo sentido agora, a partir de agora. Você correu atrás de riquezas, você correu atrás de bens, você correu atrás de felicidade, de satisfação.
e talvez você não entendeu o propósito máximo da vida, que é servir ao Criador. Isso traz satisfação e vai te fazer um ser completo. Essa é a resposta para te destravar, para você continuar rompendo a história da sua vida, e eu quero orar por você. Você não sabe como o meu coração se alegrou em liberar essa palavra para você agora, nesse momento, porque eu sei que está sendo poderoso e libertador para a tua mente, para o teu entendimento, para aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu quero orar por você. Se você precisava entender, e se você precisa, eu preciso entregar o meu propósito de vida, a minha vida para Jesus, eu preciso me encontrar, me estabelecer. Tá aí as nossas redes sociais para que você faça contato conosco e diga: eu quero Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero Jesus Cristo direcionando os propósitos da minha vida. Entre em contato por mensagem dos nossos canais para que a gente possa entrar em contato com você e experimentar algo novo da parte de Deus. Eu quero orar por você. Senhor, nessa mensagem, nessa reflexão poderosa, eu te peço, envolve corações, vidas que vão fazer o reino de Deus destravar e seguir adiante para algo muito poderoso e transformador. Eu sinto no meu coração que Deus está levantando pessoas com autoridade e poder para estabelecer um reino inabalável a partir delas. E eu te peço, Senhor, construa esse propósito de servir ao Criador dentro do coração de cada uma delas, para que elas encontrem respostas que ficaram no meio do caminho, que estão vinculadas ao propósito que o Senhor tem para a vida delas, que é servir ao Criador de todo o coração. Eu te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Essa palavra poderosa, eu te fiz um desafio lá no começo e eu te pedi para você vir comigo, né, compartilhando. Se falou poderosamente seu coração, aceite o meu desafio e compartilhe com pelo menos 5 pessoas que você tenha convicção que vai ser transformador para a história da vida delas essa palavra. Deus te abençoe. Vamos em frente!